Aqui a gente tem que calcular o valor de x, calcular o valor de y e aí para aquela expressão, né? Então, vamos lá. Nosso x é igual a... Aqui a gente tem 32 elevado a 0,2. Olha só. Eu já vou pegar esses números decimais e passar para a forma de fração. 0,2 fica 2 décimos, que a gente simplifica, é 1/5. O 0,25 na forma de fração é 25 sobre 100, e simplificado é 1/4. Então, a gente tem 32 elevado a 1/5 menos 81 elevado a 1/4 sobre 0,25, 1/4 elevado à terceira. Então, vamos lá. X é igual. O expoente 1/5 eu vou transformar na raiz. É raiz quinta de 32. Expoente 1/4. Raiz quarta de 81. E 1/4 elevado ao cubo. 1 ao cubo é 1. E 4 ao cubo é 64. Raiz quinta de 32 é igual a 2. Raiz quarta de 81 é igual a 3. E aqui, se você não sabe essa raiz, você vai lá e você faz a decomposição, né? Pega o 32, divide por 2, dá 16, divide por 2, dá 8. Toda aquela história que a gente já aprendeu a fazer. Né? Então, você vê que isso aqui é 2 na quinta. Então, raiz quinta de 32 é raiz quinta de 2 na quinta. Corta aqui, corta lá, fica 2, né? Mesma coisa para 81. Se a gente não sabe fazer essa raiz, ou melhor, se a gente não sabe ela de cor, a gente tem que, no mínimo, saber resolver. Isso sobre 1, 64avos. Aqui vai ser divisão de frações. Eu vou manter a primeira, aqui no numerador a gente já viu que é menos 1, né? E multiplica pela segunda invertida, 64 sobre 1. Nosso x é igual a menos 64. A gente já tem aqui o valorzinho do x. Agora a gente vai calcular o valor do y. Pegar esses números decimais aqui e passar para a forma de fração. Nosso y é... Bom, esse 1,333 aqui é aquilo que a gente começou a chamar de decimal misto, né? 1,333. Lembra, a dízima periódica aqui é o 333, então a gente corta o número aqui e não pega o que vem depois. Então, a gente escreve o número inteiro, menos a parte que não repete, e como é só um número repetindo ali na dízima periódica, é sobre 9. Isso aqui ficaria 12 sobre 9, que simplificado é 4/3. E o outro, a outra dízima periódica ali, 0,333, como é só esse 3zinho repetindo, a gente vai escrever 3 sobre 9, que simplificado é 1/3. Esses são os números decimais aqui no y, né, que a gente vai passar para a forma de fração. Então, no numerador, a gente tem 2 menos 4/3 vezes 2 menos 1/3. E aqui no denominador, a gente tem a raiz quadrada de 1 sobre a raiz de 81. E a raiz de 81 é 9. Né? Esse denominador aqui é 9. Vamos resolvendo aí. Y igual. Aqui a gente sabe aquele esquema para fazer, né? 3 vezes 2, 6. Menos 4, 2. Então, aqui é 2/3. No outro parêntese, a gente vai fazer a mesma coisa. 3 vezes 2, 6. Menos 1, 5. 5/3. E aqui, raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, o nosso y
fica igual. No numerador é multiplicação de frações. 2 vezes 5, 10. E 3 vezes 3, 9. E no denominador, 1/3. Agora é a divisão de frações. A gente mantém a primeira e multiplica pela segunda invertida, 3 sobre 1. Dá para simplificar, né? Divide por 3, fica 1. Divide por 3, fica 3. Y é igual a 10/3. Então, agora que a gente tem o valor de x, que é menos 64, e tem o valor de y, que é 10/3, a gente pode vir para essa expressão que o enunciado fala. Raiz cúbica de x, raiz cúbica de menos 64, mais raiz quadrada de menos x, de menos 64. Tudo isso sobre raiz quadrada de 3y. Já vou escrever até assim, ó. Raiz quadrada de 3 vezes. Aquele y a gente viu que é igual a 10/3. Dividido por... Olha só. Aqui tem x na décima e aqui tem x na 11, né? A gente já pode simplificar esse x na décima com x na 11 aqui. Vai sobrar só um x na primeira aqui embaixo, né? A ideia de divisão de potência, a gente mantém base e subtrai expoente. Dividido por... Aqui a gente vai ter 64 sobre menos 12 vezes o x, que é menos 64. Vou fazer isso um pouco maior aqui. 64 dividido por menos 12 vezes aquele x que restou, que é menos 64, vezes o y, que é 10/3. Ok, raiz cúbica de menos 64. A raiz cúbica de 64 é 4, então a de menos 64 é menos 4. Aqui a gente fica com a raiz quadrada de 64, porque menos 64 é mais 64, né? E aqui vai ser a raiz quadrada de 10, porque esse 3 simplifica com esse, fica só um 10 ali dentro daquela raiz. Dividido por... Olha só que interessante. Esse 64 a gente pode simplificar com esse, né? Fica 1 aqui, fica o menos 1 ali. Esse menos multiplicado com menos vai simplificar. Fica 1 sobre 12 vezes 10/3. E ainda o seguinte, com a permissão de vocês, eu já vou simplificar esse 12 e esse 3. Divido por 3 aqui, fica 1. Divido por 3 vai ficar 4. Então, a gente vai ficar com 4 vezes 10. Eu já vou escrever direto 40 aqui. Tudo bem? Ficou esse 4 vezes aquele 10, né? Esse menos com esse menos ficou mais. Portanto, a gente tem aqui o seguinte. Menos 4 mais 8, que é a raiz quadrada de 64, sobre raiz quadrada de 10, dividido por, já vou escrever multiplicado pelo inverso da segunda, 40 sobre 1. Então, a gente tem 4 sobre raiz quadrada de 10 vezes 40. Isso é igual a 160 sobre raiz quadrada de 10. Aqui a gente vai ter que racionalizar. Multiplica por raiz 10 sobre raiz 10. Portanto, 160 raiz quadrada de 10 sobre 10. E aí, claro que quando a gente divide aqui, corta o zero, o resultado final disso é 16 raiz quadrada de 10. Então, essa expressão inteira é igual a 16 raiz quadrada de 10. Não existe nos números reais. É falso. Resulta em 160. É falso. Número primo é falso.
Isso daqui ele vai estar nessa forma, olha, é um número, veja bem, a vezes a raiz de a menos 6, né? Esse azinho seria o 16, e dentro da raiz, que é a menos 6, 16 menos 6 é 10, né? E esse a é um quadrado perfeito? Sim, porque o 16 é 4 elevado ao quadrado. Ufa!